Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Sessões às terças, a partir das 20 horas. E o nosso desenvolvimento mediúnico, às sextas-feiras, também às 20 horas. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema até um pouco polêmico: os pilares da Umbanda. A tentativa de vários congressos que já foram existentes para fazer uma carta magna e unir a nossa querida Umbanda, para tirar as distorções que arrebentam com o nome da Umbanda. Muito questionaram o porquê das diferenças entre os terreiros. Por que há diferenças nos rituais? Por que não é feita uma unificação das Umbandas? Por que não há uma padronização geral que faça da Umbanda uma religião que siga regras igualitárias? Para começar, a Umbanda não foi uma religião que simplesmente começou do zero, aos 15 de novembro de 1908, pois já havia um movimento anterior a essa data, parecido com o que se tornaria a Umbanda. Movimento este que surgiu das mudanças das macumbas cariocas, dos candomblés, que abririam as exceções e permitiam a passagem dos eguns, que são espíritos de humanos desencarnados, e de grupo kardecistas, que começavam a questionar o processo mediúnico por eles estudados e trabalhado. Só faltava uma diretriz para esse movimento, um precursor e um nome, e aí surgiu Zélio Fernandino de Moraes com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Desde seu início, o movimento umbandista já mostrava diferença entre rituais, dado os grupos heterogêneos que antecederam as macumbas, os candomblés e os kardecistas. E outros grupos religiosos que permitiam, de uma maneira ou de outra, a comunicação de espíritos. Tentar unir esse grupo é impor uma ordem de primórdios do século XX. Era impossível. Com isso, o movimento umbandista foi crescendo, e com ele as diferenças dos diversos terreiros, devido ao conhecimento herdado de cada sacerdote de suas religiões anteriores. Assim, a Umbanda cresceu e se espalhou por todo o Brasil e por vários pontos do mundo, mantendo diferença em seus rituais, que neste ponto já estavam enraizadas nas tradições de cada Umbanda. Baseado no que eu falei, eu vou falar um pouquinho dos pilares, o que foi acordado, porque já são, em pouco mais de 100 anos de existência da Umbanda, já houve vários congressos, reuniões de federações e discussões acaloradas, onde os pontos unanimemente acordados entre nós são: então nós já temos pontos na Umbanda que são pacíficos, que já existem, como a Umbanda é fé, a Umbanda é amor, a Umbanda é caridade, a Umbanda é humildade, a Umbanda é o respeito com o ser humano, com os animais e com a natureza. A Umbanda não pactua com nenhum tipo de discriminação e respeita a liberdade religiosa, a liberdade sexual, a liberdade racial e a liberdade de opinião de todas as pessoas. A Umbanda só pratica o bem e o importante, não cobra por atendimento mediúnico. Esses são os pilares da Umbanda, que sustentam todos os templos, terreiros e tenda que carregam a bandeira de nossa religião. Independentemente da origem religiosa ou formação sacerdotal do fundador de um terreiro, os pilares da Umbanda não podem ser ignorados, mas devem, em primeiro lugar, serem respeitados e seguidos por todos. Sobre esses pilares, cada sacerdote constrói seu terreiro de acordo com seu conhecimento e a sua fé. Mas alguns poderão perguntar: e se um desses pilares forem quebrados, ou mesmo ignorado por um terreiro, ele deixa de ser Umbanda? Ele continua sendo de Umbanda, mas se torna desacreditado ou mesmo evitado pela sociedade, acarretando até o fechamento do mesmo, pois
Um terreiro sem fé não tem vínculo religioso com nada e não consegue repassar a fé aos seus seguidores. Um terreiro sem amor só traz discórdia e desavença entre seus membros. Um terreiro que não pratica caridade e que cobra por consultas mediúnicas é abandonado pelos espíritos de luz e fica à mercê dos espíritos zombeteiros e brincalhões, não conseguindo o respeito da sociedade. Um terreiro sem humildade afasta os trabalhadores sérios que buscam carregar a bandeira branca de Oxalá, sobrando apenas aqueles que colocam a vaidade à frente do trabalho. Um terreiro que sacrifica animais nunca é bem visto pela sociedade, pela crueldade dessa prática. Um terreiro que desrespeita as pessoas e é evitado por aqueles que buscam um lugar de conforto e palavras que curem suas chagas morais e espirituais. Um terreiro que destrói e porcalha a natureza é evitado por seguidores que não querem vincular seus nomes com mais problemas ecológicos. Um terreiro que discrimina por raça, credo, sexo, posição social é fadado a processos judiciais e, consequentemente, ao fechamento de suas portas. Sobre os pilares e as diferenças. Se os pilares da base de Umbanda forem respeitados e seguidos, toda a construção acima disso se torna parte da riqueza de nossa religião, cheia de rituais, rezas e mandingas, que é capaz de transformar seres humanos em seres divinos, que sabem e sentem que todas as forças de energia de Deus estão ao alcance e à disposição de todos. As diferenças de rituais, pontos cantados, pontos riscados, etc., deve-se ser a formação sacerdotal e a fé de cada dirigente em sua exposição. E é nesse ponto que cada um consegue interpretar à sua maneira os símbolos umbandistas, ampliando o horizonte da beleza e da riqueza de nossa religião. A verdadeira Umbanda. Como há diferenças entre terreiros, costumamos dizer que para cada um é praticado uma Umbanda diferente da outra, e que a Umbanda é feita por várias Umbandas. A pergunta óbvia que chegamos é: qual a verdadeira Umbanda? Ora, se cada terreiro que respeita os pilares básicos da Umbanda e segue o ritual de acordo com a fé e a formação sacerdotal de seu dirigente, aí está a verdadeira Umbanda. Simples assim, simples como a Umbanda deve ser. A Umbanda não é como uma partida esportiva, onde uma Umbanda joga contra outra Umbanda, ao contrário, é uma religião, onde deve estar a favor da outra, pois não há melhor ou pior, há afinidades e respeito pelas diferenças. Sobre os pilares fortes, construímos mundos fortes. A unificação e a padronização dos rituais de Umbanda destruíram a diversidade cultural, religiosa, dogmática e a fé das Umbandas já existentes. E, por consequência, criaria cargos hierárquicos responsáveis pela ordem religiosa, culminando até mesmo na criação de um cargo similar ao Papa Católico, o que seria um contrassenso umbandista. Alguns rituais, como o batizado e o casamento, podem seguir um padrão mais ou menos estabelecido pela maioria dos terreiros, para que tenham efeito legal. De acordo com a legislação vigente, no geral, muitos terreiros utilizam uma mesma sequência para o ritual de trabalho espiritual: defumando, abertura, saudação às guias da gira, atendimento espiritual, fechamento e despedida dos guias da gira e encerramento. Há variações e diferenças, mas isso não invalida a Umbanda praticada. O que importa é a união dos membros dessa Umbanda, para que seja carregada a bandeira de Oxalá e a Umbanda difundida e respeitada. As várias Umbandas, construídas sobre os pilares umbandistas, formaram uma obra de arte que retrata Aruanda, um local rico e belo,
com construções diferentes, mas estáveis e fortes. É o que eu digo, na verdade são várias Umbanda dentro de uma única Umbanda, que prega o amor, a caridade e humildade, e não se cobra o trabalho. Sendo assim, é muito bom que uma ajude a outra. Aqui em nossa cidade, Silvânia, a gente está conseguindo unificar elas. Um amigo do outro, conseguindo trazer, um está com problema, o outro ajuda, o outro está com problema, nós ajudamos, e assim sucessivamente. E a sociedade vai ver o nosso crescimento da Umbanda. Eu convido a todos para conhecer nossa casa. Vejam o trabalho humilde que nós praticamos, sem pedir nada a ninguém. Fique com Deus e um bom fim de semana.